Boa noite. Boa noite a todos. Já vamos começar, estamos em uns minutinhos atrasados, mas já vamos começar também. Hoje vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo, as meditações aqui em cima do Evangelho de São Lucas. Vamos seguir a nossa jornada aqui no Evangelho de São Lucas. Estamos no capítulo 2 de Lucas. Já percorremos aí até o versículo 24. E hoje nós vamos seguir no versículo 25. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 25. Tá bom? É a partir daí que a gente vai começar. Mas antes, vamos orar. Amém? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a Tua Palavra, estudarmos a Tua Palavra. Que seja uma noite maravilhosa na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, eu lhe peço, ó Deus, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, perdoa os nossos pecados, Pai. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, ó Deus. E ensina-nos, ó Deus, a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia das nossas vidas, nós te pedimos, ó Deus. Fala conosco nesta noite, por meio da Tua Palavra, e ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos. É o que nós te pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém. E amém. Amém. Lucas, capítulo 2, versículo 25, é onde nós vamos ler hoje. Só vamos lembrar que a gente falou na semana passada, nós demos e falamos sobre Lucas, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 24. Falamos um pouco ali sobre a circuncisão de Jesus, como a Torá ou a lei foi cumprida no nascimento de Jesus pelo fato dele ter sido circuncidado por conta da aliança com Deus. Falamos ainda mais um pouco, ressaltamos um pouco mais sobre a humildade da sua família, levando em consideração o sacrifício que Maria apresentou por conta da sua impureza, do seu pecado, logo após o nascimento de Jesus. Foi ou um par de rolinhas, ou um par de pombinhos, que era a oferta ou o sacrifício mais simples a ser apresentado. Então exaltamos mais uma vez, como fizemos no nascimento de Cristo, a humildade e a simplicidade do nosso Senhor e da sua família. Agora nós temos, depois de passarmos por essa primeira parte ali, em que você tem Cristo se relacionando ainda enquanto bebê com a lei, nós temos os próximos versículos que vamos ler. E quero ler primeiro o cântico de Simeão, ou o fato do encontro da criança com o profeta Simeão e depois com a profetisa Ana. Essa relação que nós temos agora, depois dessa primeira relação com a lei, em que Cristo se relaciona com ela por meio da circuncisão, agora nós temos o menino Jesus, o bebê Jesus, se relacionando com os profetas da época, ou aqueles que tinham a profecia na sua vida como ministério. E depois nós vamos ter o momento em que esse menino vai estar se relacionando com os doutores da lei. Então você tem o primeiro momento ele se relacionando com a lei, cumprindo a lei por meio da circuncisão. Você tem um contato desse mesmo menino depois com os profetas, depois da lei com os profetas. E agora você depois, mais para frente, vai ter o contato desse mesmo menino
agora com os doutores da lei. Então vamos avançar para passarmos por esses versículos. Lucas capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que informação importante: o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, apresentá-lo ali, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos parar por enquanto por aqui no versículo 35, falar um pouquinho desse 25 ao 35, que a gente já avança para os demais versículos. Primeira coisa que é importante a gente ressaltar aqui é o agir do Espírito Santo na vida do profeta Simeão. Então não era um profeta qualquer, era um homem que era movido pelo Espírito Santo de Deus. Tanto era movido pelo Espírito Santo de Deus e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai ao templo naquele dia, a palavra nos deixa claro isso, movido pelo Espírito Santo. E é interessante que quando ele se direciona para o templo, a Bíblia não nos diz que ele sabia o que iria acontecer, o que estava preparado a acontecer ali naquele momento. Provavelmente foi incomodado pelo Espírito Santo e se direcionar para o templo e partiu para lá, sem talvez saber exatamente o que o esperava, o que iria acontecer. E a grande surpresa desse homem é que quando ele chega e vê o menino, ali o Espírito Santo revela a ele que aquele menino não era qualquer criança que estava sendo apresentada, quanto tantas outras crianças que eram apresentadas no templo, primogênitas e levadas ao templo como era de se costume levar. A hora que ele chega e vê aquele cerimonial de apresentação daquele menino, ali o Espírito Santo o revela que aquela criança não é qualquer criança, mas que aquela criança é, como ele mesmo diz, né, o Cristo do meu Senhor. Como a gente leu aqui no versículo 26, me perdi aqui nos versículos, como ele diz no versículo 26, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui é interessante porque ele faz menção a uma promessa que ele havia recebido de Deus. E não só pela importância do cumprimento da promessa para a vida dele, de que ele não morreria até que ele visse ou encontrasse ou soubesse quem era o Cristo do Senhor, porque havia esse clima entre o povo da chegada do Messias, da vinda do Messias. E a ele havia sido revelado que ele não morreria antes de ver isso, ou de conhecer o Cristo do Senhor. Mas mais importante do que a promessa que havia para ele, de que ele não morreria antes de conhecer o Cristo do Senhor,
é aquilo que aconteceria quando Cristo do Senhor viesse. Quando o Messias fosse revelado. Que é a redenção. Que é o resgate do povo. Que é a esperança renascer para aquele povo. Eles ansiavam a vinda do Messias, porque junto com o Messias vinha toda a promessa de redenção que aquele povo aguardava. A revelação do Cristo, de Jesus Cristo para nós, ela precisa ter esse impacto que ocorreu na vida de Simeão. Não é só o Cristo histórico, não é só um mestre, não é só um sábio, não é só um profeta, não é só mais um pregador. A dimensão que há na revelação de quem Cristo é mais profunda. Ele é aquele que nos redime, é aquele que nos resgata, é aquele que nos salva, aquele que nos liberta, aquele do qual nós esperávamos ansiosos. Aquele que tem poder para nos livrar. É este Cristo que nós esperamos. É esse Cristo que nós seguimos. É esse Cristo que nós aguardávamos. É esse Cristo que as profecias falavam e que o profeta Simeão revela. Eis o Cristo. Eis aquele a qual nós ansiávamos e esperávamos que será o nosso libertador. É esse o Senhor Jesus que nós esperávamos. Essa revelação de Simeão, da qual ele diz, porque os meus olhos já viram a salvação. É essa verdade que precisa penetrar o nosso coração quando nós encontramos com Cristo. A salvação chegou até a nossa vida. Segunda coisa que nós precisamos destacar aqui nesse pedaço de texto. Simeão, no versículo 34, abençoa a Maria, mãe do menino, e ele diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. O que Jesus vai fazer por meio do seu ministério, desconstruindo tudo aquilo do qual as pessoas religiosas daquele tempo se prendiam em relação à forma como elas se relacionavam com Deus, até mesmo trazendo e enfatizando as suas obras, os seus feitos, a forma que tratavam e lidavam com a lei. O que nós vemos aqui é que Simeão já previa que o que iria acontecer com aquele povo é que muitos seriam destinados à ruína diante e causado, obviamente também, pela questão da forma que se relacionavam com o sistema religioso. Não à toa que esse sistema religioso é que, de certa forma, leva Cristo, obviamente cumprindo as promessas e os anseios de Deus, do propósito de Deus, mas que leva Cristo até a cruz. Por isso que ele disse que ele seria alvo de contradição. Até porque o que se tinha em memória e que se esperava de um rei, de um Messias, talvez não era exatamente aquilo que eles estavam recebendo por meio de Cristo, da vida de Cristo.
Talvez eles esperassem realmente um rei coroado que os libertassem do Império Romano, daquilo que eles viviam. Mas a missão de Cristo, vindo de forma tão humilde, tão simples, para derrotar aquilo que realmente nos escraviza, que é o pecado. Para nos libertar realmente daquilo que tem nos feito escravos, que são as nossas transgressões. Versículo 36. Vamos avançar para a gente conseguir concluir hoje. Depois de se encontrar com Simeão, agora essa criança vai se encontrar com outro profeta, na verdade uma profetisa, a profetisa Ana. E a Bíblia diz o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos o que esperavam a redenção de Jerusalém. Primeira coisa que eu acho que é legal a gente destacar nesse texto, a apresentação da profetisa Ana. A gente falou na primeira mensagem, quando a gente foi começar a estudar o livro de Lucas, como o autor Lucas ia destacar as mulheres nesse processo. Como ele destacava os aflitos, os excluídos no seu evangelho. E quando ele apresenta Ana, veja que a primeira coisa que a define, ou que ele usa, a palavra que ele usa para defini-la é profetiza. Antes mesmo de chamá-la pelo nome. Havia uma profetisa, ressaltando o papel e o ministério que essa mulher exercia e a forma como ela era inclusive reconhecida como realmente uma profeta uma profetisa diante de Deus, alguém que realmente falava em nome de Deus. Daí ele a apresenta por Ana e faz toda a transição depois. Vem dizendo de quem era o seu pai, qual era a sua tribo e que era casada, que havia sido casada e agora era viúva. E ele vai dizer na sequência que ela era uma mulher que vivia no templo, adorando dia e noite com jejuns e oração. Era uma mulher realmente santa. Uma mulher que realmente dedicava a sua vida ao ministério da qual ela exercia. E que quando ela tem um encontro com o bebê Jesus, com o menino Jesus, ela começou a dar graças a Deus por isso. Por que ela faz isso? Mais uma vez, depois de Simeão, nós temos agora o Espírito Santo de Deus revelando para um outro profeta, uma outra profeta nesse caso. Não bastasse ter revelado para o profeta Simeão, agora para a profetisa Ana também. Uma mulher temente a Deus. O que essa criança significa? Nós não estamos falando de qualquer criança. E agora nós temos os profetas daquele tempo, homens e mulheres profetisas, que tinham até de certa forma o reconhecimento do sistema religioso, porque eles viviam no templo, tinham o reconhecimento de homens e mulheres daquela sociedade, olhando para aquela criança e enxergando naquela criança a redenção de Jerusalém, a redenção do povo. Nós temos o profeta e a profetisa daquele tempo dando um alerta para aquela nação, dizendo: esta criança não é qualquer criança. Esta criança é a criança a qual nós esperávamos. Nos sendo aqui como um modelo daqueles que olham para Cristo e precisam enxergar em Cristo o Redentor.
aquele que veio para nos livrar, para nos salvar. Como é que os profetas colocavam os olhos? Se nós temos os profetas do Antigo Testamento apontando a Cristo, apontando a Jesus como Cristo e dando o exemplo, modelos e mais modelos de que aquele era o Cristo. Agora nós temos os profetas desse dia, dos dias de Cristo, olhando para essa criança e dizendo: eis aí, neste menino, a redenção de Jerusalém. A redenção do povo. Quando nós olhamos para Cristo, o nosso olhar para Ele precisa ser um olhar que vai além de um olhar de um líder religioso, de aquele que pode ter fundado uma religião, que pode ter sido um mestre ou qualquer outra coisa. Não. Não é este o olhar que os profetas estão colocando sobre esta criança. É o olhar do Redentor. É o olhar daquele que veio resgatar o povo, que veio redimir o povo, que veio transformar a vida dos homens a partir daquele momento. É o momento em que o povo ansiava, que esperava, que o povo aguardava, que todos nós esperávamos. É com este olhar que nós precisamos olhar para Cristo. Com um olhar de esperança. Com um olhar de que o tempo da escravidão, o tempo de sermos humilhados por aquilo que nos condena, de sermos massacrados por aquilo que nos aflige, que são os nossos pecados, este tempo se encerra por meio de Cristo. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Redentor. Avançando na sequência do texto, nós temos aí os profetas colocando este olhar sobre Cristo. Versículo 39. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Cumpriu-se todo o processo que a lei determinava em relação ao menino que havia nascido. E no versículo 40 diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha como a presença de Deus e do Espírito Santo já era muito forte desde a infância de Cristo. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então era costume na Páscoa você ir até lá. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, porque isso era muito comum. Pensa, você saía com seus familiares, as famílias viviam basicamente na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo vilarejo, uma casa próxima da outra. Então eles saíram, foram até Jerusalém, e na volta a criançada veio junto, e Maria e José: não, tá todo mundo aqui? Tá, então vamos embora. E vieram embora. E eles começaram a procurar, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Presta atenção nesse versículo, que ele é importante. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os
Jesus ouvia o que eles estavam dizendo, ensinando, e interrogava-os, questionava. E aí eu fico... Você consegue imaginar um menino de 12 anos diante dos doutores fariseus, saduceus, enfim, todo mundo lá, os doutores da lei, e ele ouvia o que eles falavam, é assim, assim, assim que deve ser, e ele perguntava, e começava, mas por que é assim? Em que sentido? Como que isso funciona? Mas não seria dessa outra forma? Não seria desse outro jeito? Não seria assim? Não seria de outro jeito? É muito interessante porque você tem agora, nesse momento, o menino Jesus interrogando os doutores da lei. Esse mesmo menino, ele vai crescer. E a gente vai ver depois que ele crescer, esses doutores da lei perseguindo esse menino, que agora é um homem, e questionando ele a respeito dos seus ensinos. Exigindo explicações a esse mesmo menino. Esse mesmo menino que se assentou com eles e colocou eles contra a parede. Depois é cercado por esses doutores da lei, que tentam da mesma forma colocá-lo contra a parede, agora um homem, e não conseguem. Tamanha era a autoridade que ele tinha e conhecimento que tinha das escrituras, e mais, o conhecimento que ele tinha do Pai. Porque, como ele mesmo dizia, eu estou com o Pai e o Pai está em mim. E diz o seguinte, o 47, e todos que o ouviram, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, porque ele respondia. Ficava naquele vai e vem. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Vou parar aqui só um pouquinho, porque algumas pessoas gostam de questionar esse diálogo entre os pais, José e Maria, e Jesus, até pelo fato da forma como Jesus responde a eles. Mas é muito interessante a sequência do texto, porque você vai ver que Jesus era submisso aos seus pais. Em nenhum momento esse diálogo prega um tipo de rebeldia de Jesus em relação aos seus pais. Pelo contrário, a mensagem que ele está trazendo é: se lembrem daquilo que vocês inclusive receberam, de quem eu seria, qual é o papel que está sendo amadurecido aqui, que está sendo crescendo aqui, que está sendo construído aqui, a respeito daquilo que ele vai desenvolver. Nós temos nesse momento, depois de a gente ter vamos dizer, o relacionamento de Cristo, ainda que bebê, com os profetas, nós temos agora esse jovem de 12 anos confrontando os fariseus, em discussão das escrituras com os fariseus, e ao mesmo tempo, ainda que ele tenha essa maturidade para confrontá-los e estar ali no debate e chamar a atenção, e aqueles homens estarem assustados com o tamanho conhecimento que aquele menino tem, sabendo que ele é filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, vamos dizer assim, um homem e uma mulher extremamente simples, de um vilarejo sem expressão alguma. Nós temos este menino também submisso aos seus pais. Por que submisso aos seus pais? Porque Jesus sim, a todo instante cumpria a lei. E um dos mandamentos que Jesus deveria cumprir e cumpria era honrar os seus pais. Então não há como você tratar nesse texto aqui uma possível desobediência de Cristo, porque não? O próprio Lucas nos deixa muito claro que ele era submisso.
E aí nós vemos a sequência. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. É a segunda vez que Lucas traz essa expressão nesse início da vida de Cristo, em que Maria guarda aquilo que está acontecendo. Ela vai, vamos dizer, pegando essas situações para ir entendendo o chamado e o ministério de Cristo, aquilo que Cristo está a desenvolver. E no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós vemos que a vida de Cristo, essa singularidade que ele tinha, né? Ser homem e Deus. Quando a Bíblia nos diz que ele vai crescendo em estatura e graça diante de Deus, aprimorando e desenvolvendo cada vez mais o chamado e o propósito pelo qual ele veio ao mundo, e ao mesmo tempo ia crescendo diante dos homens, diante daquilo que significava inclusive ser um ser humano, um homem, e trazendo toda a bagagem e conhecimento e desenvolvendo o seu ministério, o seu chamado. Se nós temos na primeira parte dos versículos que nós vemos Cristo sendo apontado pelos profetas como o Redentor, nós temos agora, com 12 anos, esse jovenzinho, diante dos sábios e conhecedores da lei, sendo já reconhecido pela autoridade que ele tinha da palavra de Deus. Cristo, o nosso Redentor, carregado de autoridade, da autoridade das Escrituras, da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. E não à toa nós vamos ver a caminhada de Cristo a todo instante, ele se referindo às Escrituras, se referindo à palavra do Pai, usando a palavra de Deus, usando a autoridade da palavra de Deus para confrontar o sistema religioso e toda a religiosidade que afastava, por vezes, o povo da presença de Deus, da graça e da misericórdia, e automaticamente de serem redimidos e resgatados. Cristo sequer alcançou a fase adulta, e ainda de bebê a sua adolescência já causou, vamos dizer assim, entre os profetas e entre os doutores da lei, já começando a fazer a revolução que ele iria realizar durante a sua vida madura e durante a sua vida adulta. Quando nós olhamos para esses textos a respeito da infância de Cristo, e nesses especificamente que nós lemos, resumidamente, pelo menos duas coisas: o olhar profético para a redenção que Cristo trouxe para nós. Segunda coisa, a autoridade de Cristo com a palavra dele, de Deus. A autoridade de Cristo com as Escrituras. Na sua tenra infância, ele já era reconhecido por ser o nosso Redentor e por entender como ninguém as Escrituras e anunciar e pregar e falar com a autoridade de quem tinha o Espírito Santo na sua vida. Se nós queremos seguir a Cristo, viver uma vida com Ele,
esse nosso olhar precisa estar atento a essas questões. Cristo, nosso único e suficiente, aquele que nós aguardamos, o nosso Salvador. Não há outro, não há outro caminho, não há para onde correr. Era Ele que nós aguardávamos. E Ele é aquele que tem a autoridade da palavra de Deus, que confronta o sistema que muitas vezes impede, ou melhor dizer, nos impede de alcançarmos a graça. É Ele quem nos traz a clareza a respeito disso. Que nessa noite essas duas verdades possam ficar grudadas em nosso coração e nos levem cada vez mais a depender dele e colocar o nosso olhar em Cristo Jesus, que é quem realmente pode nos resgatar e nos redimir de todo o nosso pecado e transgressão, e que tem a autoridade sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos a Tua Palavra. Te louvamos e te exaltamos, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio. Continua, Pai, nesse processo de santificação no qual estamos envolvidos. Lava-nos dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ajuda-nos a vencer as tentações, a seguir os Teus caminhos, e a enxergar e entender que só há um Redentor, que é o Senhor. Que o Senhor é aquele que nós aguardamos, e que em Ti está toda a palavra declarada das Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Amém. E amém, Senhor. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos nosso estudo bíblico. Nós já estamos finalizando, este ano. Finalizando o Catecismo Nova Cidade. Então acompanhem com a gente. Vamos trabalhar mais uma perguntinha e a sua resposta, se assim Deus nos permitir. Amanhã, 10 horas, fica o nosso convite. Fiquem com Deus. Uma ótima noite aí de sábado. Aproveitem, descansem. Tchau, tchau.